nosso amado profeta. Paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, apóstolo. Fogo alto e óleo puro na graça. Rapaz, aqui, ó, só fogo, só glória, só unção, só coluna de fumaça. Amém. Aí é bom, hein? Aí, junto com tudo isso, a gente vence, não vence? Aí dá para fazer uma guerra boa. Eu tenho falado, pastor Paulo, o seguinte, nas crises, no deserto, tem gente que chora, né? Muita gente chora, a maioria chora. E outros vendem lenço, né? E eu decidi, desde o primeiro dia de toda essa situação, vender lenço, rapaz. Nós estamos vivendo assim um tempo bem interessante, né? É um tempo diferente, alguma coisa bem diferente de tudo, pelo menos que eu já vivi. Né? Até as experiências com Deus, elas são outras, né? Eu entendo que daqui para frente o modo da gente até se comunicar com os céus, o modo que o céu vai se pronunciar vai ser bem diferente. E o próprio mundo espiritual da parte maligna também vai ser bem diferente. Né? Então, eu acho que nós como líderes, né, precisamos nos preparar para esse tempo. Porque quando aconteceu alguma coisa assim, ao nível deste período que nós estamos vivendo na história da Terra, nunca mais aquele povo, aquela humanidade foi a mesma humanidade. Porque, veja bem, tem 100 anos que aconteceu um fato semelhante, né? Que foi em 1918. Você imagina. Olha aí. Que foi a febre espanhola, né? Aquela gripe espanhola que matou, dizimou milhões. Só que no ano seguinte ela se repetiu, no ano 19, com mais veemência e mais força, matou muito mais. Então o mundo já está preparado naquele episódio para isso. Tenho a certeza que esse não vai ter uma repetição, né? Porque o mundo se preparou dali para cá. Mas cada 100 anos acontece uma coisa que muda a situação, né, da humanidade. E a coisa, assim, cada dia que a gente vê, né, pastor Paulo, situações, né, acontecendo e muitas coisas, e a gente precisa entender todo esse contexto, né, que a gente está vivendo, né, que a gente está passando, né, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, né, nesses dias conosco, a nosso respeito, né, muitas coisas vão acontecer. E a gente está numa sequência, pastor Paulo, de falar sobre, né, esses últimos tempos, né, as profecias bíblicas. E eu sei que muita gente está sendo edificada, foi edificada na primeira semana, na segunda. A gente pensava só numa semana, de repente Deus nos conduziu para coisas maiores. E eu creio que tudo isso como você está dizendo, são experiências que precisam ser trabalhadas, tratadas, né? E hoje eu gostaria de andar um pouquinho nas profecias. Eu queria deixar o seu bem-vindo para eu falar um pouco com o pessoal a respeito desse coronavírus. E muita gente se pergunta, está na Bíblia? Isso é bíblico? Isso aí houve profecia sobre isso? Eu gostaria que você trouxesse para nós um relato sobre isso e que a gente batesse um papo legal hoje sobre essa situação. Como o senhor vê tudo isso? Apóstolo, eu vejo o seguinte, a Bíblia, quando fala a respeito da volta de Cristo, ela fala sobre 5 profecias com várias ocorrências, né? São 5 profecias, com várias ocorrências a cada profecia. Né? A aparição de guerra, fome, terremoto, é uma profecia muito forte, a primeira. E nós passamos já por essa etapa, né? E estamos dentro dela, na aparição de guerra, fome, terremoto. A segunda
é uma grande profecia, está em pleno cumprimento também, que é a restauração de Israel. Israel está cada dia sendo restaurado, suas bases, sua cultura, sua própria ideologia, sua identidade, suas estruturas, né? E em todos os aspectos. A terceira grande que eu vejo é o evangelho será pregado a toda criatura, a cada criatura. O evangelho está difundido em todo mundo, todo o planeta Terra tem o evangelho. Não tem mais negócio. Existe povoado, lugarejo, aldeias, mas nações por nações, todas estão banhadas com o evangelho. A quarta parte que eu vejo de profecia se cumprindo, a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. E isso entra na igreja. Quantos apostatados estão dentro da igreja? Quantos altares podres estão dentro da igreja? Quantos falsos, né, mensageiros, evangelistas, pregadores, né, só gananciosos, querem enriquecer, são oportunistas. E a quinta profecia que eu vejo com muito respeito é a aparição de falsos cristos e falsos profetas. E nós estamos em plena atividade desses eventos. Então, são 5 eventos que cobrem todas as profecias, do Gênesis ao Apocalipse. Agora, quando a gente chega para estudar e meditar melhor sobre esses 5 pontos, quando a gente olha aqui Mateus, eu queria até ler esse capítulo com os irmãos, Mateus capítulo 24, Certo. Jesus falou, está falado. Então, quando a gente olha o versículo 34, ele diz assim, no capítulo 24 de Mateus: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, em verdade, eu vos digo, em verdade. Então, Jesus enfatizou a verdade. Em verdade, eu vos digo, não passará esta geração. Agora, os campos escatológicos, eles medem as gerações por tempo, por situações. Mas, na verdade, Jesus está falando da geração cristã, a geração pós-túmulo, a geração pós-cruz, a geração pós-ressurreição dele, Cristo. Essa geração pós-João Batista. Né? Porque quando João termina o reinado, o tempo de levitado e de profecia de João, inicia o de Cristo. Então, ali tudo começa nas coisas. O sangue do prepúcio encerra doutrinas, encerra leis, encerra princípios que atrapalhariam o futuro da própria humanidade. O sangue do prepúcio, o sangue da circuncisão. Dali para cá as coisas mudam. Então, se a gente olhar a geração carnal, vem do Adão caído até o Noé, até o dilúvio. Do Noé até Jesus vem uma geração de governo humano. E de Jesus até o arrebatamento é a geração espiritual. Então, a geração carnal passou, o que sobrou o pecado. A geração de governo humano, de mandar matar quem ele quiser, a hora que quiser, prender, fazer o que quer, acabou também. Mas a geração de Cristo não passa até o arrebatamento. Toda a palavra cumprirá. Em verdade, eu digo que não passará esta geração. Esta é a geração de Cristo, porque não haverá outra geração. Não haverá outra aparição de Jesus. Não haverá outro evangelho, não haverá outra igreja. Esta é a casa de Cristo, a igreja que ele comprou e construiu com o seu próprio corpo e sangue e visão que ele tem. Aí no versículo 35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí, apóstolo, a gente entra nessa dimensão.
as minhas palavras não passarão. Quais são as palavras? Todas embasando a volta dele. Porque Jesus prega a volta dele antes dele morrer. Essa é a realidade, ele pregava a volta dele antes dele morrer. Ele morreu. E antes dele nascer, já se pregaria a cruz. E já se pregava a volta deles, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, os profetas menores. Já pregava, quer dizer, o próprio Enoque profetizou a volta de Cristo. Está escrito lá no livro de Judas, que ele viu ele descer do céu. Esta palavra, esta geração que a gente está nela, é uma geração que ela vai passar por muitas confusões climáticas, como a gente falou aqui dos 5 pontos dividindo as profecias, né? A aparição de guerra, fome, terremoto, a restauração de Israel, a evangelização ao todo mundo, a iniquidade se multiplicando, os crentes se acabando, perdendo, esfriando a fé, a aparição de falso Cristo, falso profeta. Tudo isso aí não vai sumir, nós vamos ter que viver com essas coisas. Essa é a coisa importante para a gente pensar. Esta geração não passará. Mas que geração é essa? A gente está preso em gerações escatológicas, situação de lua vermelha, lua grande, maremoto. Isso são sinais, são eventos que estão dentro da geração. Não está dizendo assim, a geração de tempo, a geração fecha de 0 a 40, 40 anos fecha uma geração, ou de 0 a 70. Cada um puxa. Algum escatológico diz que a geração que Cristo fala é de 70, por causa do povo ficou 70 anos no Egito. Outro diz que é de 70 anos em Babilônia. Outro diz que 40 anos, porque 40 anos de deserto, 40 dias de Cristo, etc. Mas, na verdade, Cristo não está marcando tempo, ele está falando uma geração espiritual. Essa é uma verdade. O que o senhor acha? Então, eu ver tudo isso que nós estamos passando hoje, essa questão do corona, tem alguma coisa a ver dentro das profecias, pastor Paulo? Tem alguma... Os profetas, eles disseram alguma coisa sobre isso que nós podemos embasar esse tempo que nós estamos passando, que essa geração está passando, porque Cristo também diz que essa geração ela vai sofrer bastante, né? Ele fala que ele estiver enleirado no berço, né? E como cuidado com tantas coisas. Ele falou isso de sai daquela que estiver grávida, né? É uma geração, como você está dizendo, ele não estava dizendo dias, ele estava dizendo uma vida, ele estava dizendo a respeito do aspecto, né, do corpo dele, né, do propósito de Deus para a humanidade. E como o senhor vê tudo isso dentro do que nós estamos passando hoje, essa situação? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê uma estrutura profética muito forte sobre a volta de Cristo, sem dúvida. Não só a volta, como a aparição dele, como a chegada dele ao mundo, pelo ventre da Virgem Maria. Né? Pelo útero da Virgem Maria ele viria, Isaías pregou sobre isso, com muita clareza, e outros profetas, até os menores. Então, e também profetizar a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. Então, a estrutura que a Bíblia tem no Antigo Testamento, de datas, de épocas, hoje descoberto pela arqueologia, né, coisas variadas, mas também fala de sinais dos tempos que marcariam o evento de uma geração dentro da geração de Cristo. Por exemplo, nós estamos sendo marcados, a nossa geração, eu com meus 66, 66, estou sendo marcado dentro de uma geração. Que não vai ter jeito de não marcar essa geração, mas ela está dentro da geração de Cristo.
Então, os eventos, por exemplo, Lucas, né? Eu acho que Lucas explica para a gente algo fenomenal. Lucas, capítulo 21, porque o doutor Lucas, o médico, ele pesquisou diferente dos outros, né? Os outros viveram. João viveu com Jesus, Mateus teve o seu tempo, Marcos pode ser aquele menino que escorreu nu e etc. Né? Então, de qualquer forma, foram ali, contemporâneo ao lado de Cristo. Esse Lucas, ele aparece no ministério de Paulo. E ele é médico, ele vem para Jerusalém morar, sai da Grécia, ele é grego, vem embora. E mora 10 anos em Jerusalém para pesquisar, para escrever uma letra, uma carta, um livro ao amigo Teófilo, para ver se o conquistava, aquele filósofo de uma mente intelectual, né? De uma formações acadêmicas loucas, tal do Teófilo. Só uma mente muito poderosa como a mente de Cristo poderia mudar. Então, quando ele escreve sobre a volta de Cristo, no capítulo 21, ele escreve algumas coisas, talvez como médico, ele pode escrever fatos que os outros não escreveram. Talvez para entender. É algo que nos chama a atenção, por quê? Porque clareia a nossa mente. E deixa bem claro das coisas que certamente aconteceriam no tempo de Jesus, nos princípios, versículo 11, capítulo 21, versículo 11. Ele diz assim: e haverá grandes terremotos, epidemias. A mente clínica, vê que os outros não colocam certas palavras assim, palavras técnicas, né? Epidemia, certamente ele está falando de infecções, doenças, vírus, bactérias, coisas pesadas. E ele diz assim: epidemias e fomes em vários lugares. Quer dizer, haveria epidemia em vários lugares. Mas quando ele escreve na frente dos vários lugares, vírgula, ele diz assim: coisas espantosas. Coisas espantosas. Esse cara está falando de pandemia. Ele está falando de doenças, como o vírus de hoje. Ele está escrevendo hoje a doença de hoje, que houve tantas no passado. Mas hoje a gente está vivendo essa coisa espantosa. O que o senhor acha por coisa espantosa? Terrível, né? Uma coisa maluca, né? Que não tem explicação, né? Uma coisa espantosa, né? Então, hoje eu estava ouvindo alguns cientistas falando, ele chega a dizer assim: o vírus ele vai fazer o seu caminho, ele tem vida própria. Olha, um cientista falando isso, não adianta fazer quarentena, tudo isso é válido, tudo aquilo ali, tudo mais. O vírus vai atingir a humanidade toda. Então, a única coisa de bloqueá-lo é descobrir dentro do DNA dele uma forma de tirar de dentro dele a própria cura. Isso é espantoso, apóstolo. Isso é vírus, isso é coronavírus. Maluca, coisa coronavírus, coisa que ninguém não tem. Hoje esse vírus ele é tão esquisito que ele não tem uma garantia como outros vírus que entram no corpo e criam anticorpos. Ele pode se repetir, porque a célula dele mesmo, nele mesmo, não ser mutante, mas se renovar dentro do corpo humano. Então, há uma preocupação com os problemas graves que vão ficar de sequelas nos corpos. Né? Os neurocientistas estão estudando
o que é que ele está fazendo com os tecidos chamados células neurônios. Uhum. E hoje, depois as doenças pulmonares que vai ficar, né? Hoje estava conversando com o médico e também conversando com meu filho, que é médico, ele falando, pai, o que vai ficar dentro dos pulmões das pessoas, as lesões ficarão graves e as doenças ficarão crônicas. E quando a gente fala com o médico, eles falam, médico de UTI intensivista, ele diz assim, é uma loucura estar ali dentro. Ver como as pessoas morrem. Uma coisa é a gente aqui fora, outra coisa é o cara lá dentro, vendo o cara morrer, Conviver. tentando engolir o ar. Longe de pai, de mãe, de esposa, de filhos. Ser sepultado, meu irmão, dentro de um caixão lacrado, que é onde a família não tem direito de sepultar. Oi? Tem direito nem do velório. Tem direito do velório. Isso é espantoso. Coisas espantosas. Eu acho que Perplexa, né? eu acho que essa frase aqui, ela abrange todas as outras profecias possíveis. Porque quem está escrevendo isso aqui é um clínico. Um médico, né? Um médico, um dos melhores médicos que tratavam com as doenças pré-existentes, as doenças mais difíceis. E segundo a história do Dr. Lucas, ele curava, ele criava medicina para curar doenças incuráveis. Infecções contagiosas, tanto na área de infecções viral, infecções bacteriais. Ele tinha uma habilidade de cura. E quando ele pega aqui, haverá epidemia, ele puxa a palavra pandemia e diz espantoso. É o vírus corona. Não é brinquedo, né, pastor Paulo? E eu tenho falado, pastor Paulo, muitas vezes, até minha esposa fala assim, mas não posso falar isso, o povo vai ficar mais ainda alarmado. Mas a gente pode esperar coisas piores para frente, professor. Você não fala sobre isso. É porque é assim, as coisas, eu acho que uma coisa assim, pior do que o coronavírus, né? Ela vai existir dentro daquele povo. Porque cada um vai passar a sua etapa, até o arrebatamento da igreja, até a volta principal de Cristo. A gente vai passar por barragens de mares, a gente vai passar por tempestades. Apóstolo, nós estamos dentro de um ambiente hoje, pode acreditar nisso, profético, e um dos ambientes mais doloridos da história da humanidade, passada, recente, não digo futuro, passado, remoto, recente, presente. A humanidade, nós estamos vivendo num mundo de 7 bilhões de habitantes, em que 80% desses habitantes serão contagiados pelo coronavírus. Nós estamos vivendo dentro de um tempo que não existe o rico e o pobre. Não existe o fraco e o poderoso. Não. Existe uma doença que está dentro dos palácios, dentro das choupanas, dentro das favelas, nas comunidades, comendo as pessoas do mesmo jeito. Agora, existe uma diferença entre pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm doenças pré-existentes, diabetes, pressão alta, hipertenso, problemas respiratórios, né, que já tem problema de respiração, bronquite, etc. Então, essas doenças, aliadas com o vírus, elas se agravam mais e aumenta a capacidade de óbito. Mas não existe idade, pega do zero, já morreu criancinha recém-nascida, que veio do ventre da mãe com vírus,
Uhum. Imagina, ao mais velho que já morreu com 100 anos de idade. Então, não existe. Nós estamos diante de uma coisa muito séria. E outra coisa, o senhor olha esse vírus, ele age em 3 áreas, as áreas mais importantes do ser humano, que é, primeiro, você vê assim, saúde. Ele destrói a saúde das famílias. Se contagia um, contagia a família inteira. Inteira. Se ficar no ambiente da igreja fechado, tiver um doente, adoece todo mundo se não sair da Toda a igreja. Mas pelo menos 6 vai adoecer, porque ele é capaz de, em gotícula, jogar para 6 pessoas no ambiente. Então, a saúde. Outra área que ele atacou violentamente e ataca no mundo inteiro, a saúde, o mundo inteiro está perplexo. Estabilizado. Coisa espantosa. Oi? Destabilizou o mundo na saúde, levou ações mais importantes do mundo a destabilização total de não conseguir, como a Itália, resolver o caso. É verdade. E agora, a segunda coisa que eu vejo, além da saúde globalizada, destruída, nós estamos falando, irmão, que os Estados Unidos, com a capacidade que tem economicamente, o país mais rico do mundo, o vírus fechou a América do Norte. Fechou. Ele jogou a América do Norte no chão, ele jogou o peito de Trump e todo mundo no chão. Ele jogou a soberba da Grã-Bretanha no chão. Cara, nós estamos falando de um povo os maiores poderes da Terra. Que pensava assim, não, para a gente aqui é café pequeno. Mas não foi. Se eu ver que os Estados Unidos abriu covas, vala, céu aberto, enterrando centenas de cachorros ao mesmo tempo. Nós estamos falando de Nova York parada, meu irmão. Inacreditável. Então, rapaz, vamos esquecer a Itália, vamos esquecer a Alemanha, a Espanha. Olha para esses países poderosos. Fechou a Alemanha, fechou a China, fechou o Oriente Médio, fechou a Europa, fechou a Ásia, fechou as Américas, fechou a Oceania. Fechou tudo. Só na doença. Segundo ponto que ele devasta, economicamente. Hoje, os Estados Unidos é um país com PIB lá embaixo. 30 milhões de desempregados no tempo coronavírus. Empresas grandes que não se levantaram mais, pequenas empresas no mundo inteiro, devastando a economia do mundo. E terceira coisa que ele devasta, saúde, economia e relacionamento. Não tem uma nação que não tenha crise de relacionamento dentro dos governos, dentro da medicina e dentro dos lares. Nunca se ouviu falar em tanto crime dentro dos lares. Agora, a gente ainda não colheu o número, porque o mundo está muito ainda olhando só para a doença no corpo da doença. Mas quando olhar para a doença no corpo, fora da doença, e vai ver o índice de suicidas, nós vamos ver pessoas saindo sequeladas. Quando acabar o coronavírus, vai ter uma leva de suicídios terríveis. Relacionamento destruído, finanças, saúde e relacionamento. Meu irmão, olha onde esse bicho tocou. Isso é demônio ou não é? Quem é o coronavírus? A Bíblia, Lucas disse uma coisa espantosa. Aqui abraça qualquer profecia, aquilo que eu falei aqui sobre os 5 pontos que eu considero muito. Eu gosto muito disso aqui: aparição de guerra, fome, terremoto, número 1, restauração de Israel, número 2, evangelização, o evangelho será pregado a toda criatura no mundo inteiro, 3, a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos evangélicos, crentes, etc., se esfriará.
e aparição de falsos profetas, falsos cristos. Nós temos 5 pontos. Essa coisa espantosa abraça tudo isto. E põe no colo. Rapaz, apóstolo, a gente ainda não mediu a situação. Fica aí, eu fico olhando aqui o Brasil. O Brasil é um país de políticos hipócritas, sem moral, onde deveriam estar os governos estaduais, governos municipais e o governo federal ligados, eles estão em guerra. Eu não sou, meu irmão, partidário de ninguém, não sou político, eu detesto político, mas se eu converso com os caras lulistas, são desgraçados para falar com a gente. É ruim até de ouvir. Mas você vai conversar com bolsonarista, meu irmão, os caras ficam ruins também de diálogo. Porque não aceita. E nós temos que pesar a coisa da maneira que tem 2 pratos. O peso tem que mostrar o fiel da balança. O que é o fiel da balança? É o ponteiro do meio. E eu pego aqui 2 pratos, não adianta o fiel se perder para cá, perder para lá, vai estragar. Vai perder o equilíbrio. O Senhor fala assim, Senhor, me pesa em balanças fiéis. Pesa em balanças fiéis. Estamos vivendo num país onde esses caras tinham que ter vergonha na cara. O governo aqui de São Paulo, o tal de seu Dória, esse cara deveria ter vergonha na cara. Entendeu? De falar tanta besteira e fazer tanta besteira. Uma hora ele fecha o Estado, junta com o prefeito da cidade, que é um rapaz, pegou um câncer, está ali em convalescência, muito frágil, fica induzindo o cara entra, acaba entrando, pela fragilidade que se encontra. O cara está com câncer em restauração, está com medo terrível de pegar o vírus, porque vai para o saco se pegar. Vai para o pacote, vai mesmo. Vai para o saco preto, não tem jeito, entendeu? Ele está com medo. Aí, se eu ver médicos que poderiam estar fazendo aquilo que a medicina manda fazer, estão discutindo contra o presidente, que é o presidente que custou a dar o diagnóstico. Cara, eu não sou obrigado a dar um diagnóstico, uma patologia clínica a meu respeito a ninguém. A lei nos garante esse direito. Pelo amor de Deus. Só porque o cara foi lá, conversou com o grupo. Meu irmão, ele é o presidente, ele tem que apacentar o rebanho dele. Aí fica aí os estados. E sabe o que acontece? Com os estados que estão mais negativados ao relacionamento com o presidente, é os estados que estão mais ferrados. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará. É rebelião, né, pastor Paulo? A gente tem que entender o princípio da rebelião e o efeito que a rebelião causa. Porque tem gente que começa a ir para a política. Eu acho que esse momento, hoje eu chamei o senhor para a gente conversar um pouco sobre o coronavírus, falar sobre as profecias ditas, as pessoas não entenderam, porque eu vou pensar nos últimos 15 minutos nessa live, está vendo o seguinte: o que a gente sempre quer conduzir a nossa vida, biblicamente, como que Jesus conduziu as situações nesse ponto, quando nós estamos vivendo isso, porque muita gente diz assim, eu queria viver a tempo dos apóstolos. Os apóstolos não têm de persecução. Que rei matava, que o imperador mandava matar, e eu não anarquia. Agora, hoje nós estamos vivendo o tempo, como eu disse, que Lucas, ele declarou que a geração de Jesus, essa geração da graça, essa geração que vai fechar com o arrebatamento da igreja, vindo, né, a Jesus voltando para buscar o noivo, voltando para buscar a noiva, né, abraçar a noiva, levar a noiva para um lugar de aconselho, para um lugar de seguro, que ele disse que ele iria preparar morada, então ele voltaria, levaria nós para ele mesmo, para que onde ele estivesse, sejais dos nossos mortos. Ele fala sobre o quê? Que, como o senhor diz aí, que essa geração, ela passaria por dias espantosos. Nós estamos vivendo dias espantosos.
como eu estava dizendo. E esse princípio de rebelião. Porque a gente vê isso também, pastor Paulo, muito dentro das igrejas hoje. Crente que não respeita mais homens de Deus. Aí entra naquele caso assim, se eu for uma palavra que eu gostei muito, e eu vivo a minha vida e eu pauto a minha vida por aí, pelo equilíbrio, pelo peso da balança. A gente tem que ter equilíbrio. A balança não pode estar nem para cima nem para baixo. O peso precisa ser uma medida só. Né? O peso e a medida precisam ser uma só. A gente tem que ter equilíbrio. E a gente vê hoje, dentro das igrejas, tem outro robô. Tá? Não estou dizendo que não roubou, estou dizendo que não adulterou, estou dizendo que. Só que esses caras não são os princípios de Deus. Os princípios de Deus, para que ele, cada pessoa dentro do corpo de Cristo viva, eles têm um propósito, eles têm fundamentos. E eles estão aquém se eu acerto ou se eu erro. Né? E as pessoas muitas vezes, pastor Paulo, quebram isso. Né? E hoje, trazendo ao senhor diz, a gente vê aí muitos governadores que levantaram contra o presidente. Isso é rebelião. Isso é não respeitar um líder. E eles querem que os outros respeitem ele. Mas como você quer que respeite se eles não respeitam a autoridade máxima do país? Se hoje é Bolsonaro, se fosse João, se fosse André, a Bíblia diz que a gente precisa respeitar. E a gente vê o quê? Governo quebrando princípios cada dia. Agora, isso também a gente tem que ter muito cuidado, para que não seja quebrado também dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Esse é eu acho que é o mais relevante, né? De todas as quebras de autoridade, de cadeia de autoridade. É a quebra da cadeia de autoridade dentro da igreja. Porque nós estamos dentro da igreja em plena profecia também. Quando a gente jogar no Evangelho, né, de uma maneira mais, vamos dizer, mais humanizada, fora, abraçando tudo, mas quando a gente constrói o Evangelho para dentro da igreja, meu irmão, a gente tem responsabilidade. Eu acho que a igreja, Deus, eu não creio de forma alguma que esse vírus Deus construiu e enviou. Eu penso que esse vírus, é um pensamento meu, não é revelação nenhuma, que é uma permissão de Deus. Algo que Deus está permitindo para que as coisas dentro da estrutura geral possam ganhar uma dinâmica melhor de construir o propósito de Deus. Porque a gente olha assim, quando a gente começa a estudar a Bíblia é algo fenomenal. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, ler Bíblia e estruturar nossa fé na Bíblia, a gente vê em Deus. Então, só que o propósito de Deus, ele fecha com dois povos. Um é com os judeus. Deus fechou com eles. E o outro é com a igreja. E a humanidade tem que se converter através daquilo que Deus revela, agindo através do povo. Eu queria que o senhor desse uma olhada num versículo, e hoje eu estava estudando nessa madrugada, que passamos, estava estudando o livro de Isaías e encontrei aqui algumas pérolas de Deus. Né? Mas aí, 46, versículo 11, diz assim, que de uma terra longínqua, o homem mau do meu conselho, o homem do meu conselho, e eu disse, eu também cumprirei
tenho este propósito, também executarei. Então, aqui Deus está falando que ele tem um propósito. Então, quando está dizendo aqui, ó, chamei o homem, chamei a ave de rapina desde o Oriente. Cara, quem é esse? É o diabo. Então, Deus fala, e o homem do meu conselho, das terras longínquas. Está falando de Cristo antes da própria história da humanidade. Agora ele diz assim, eu tenho este propósito e também o executarei. Então, para cumprir o propósito de Cristo, eventos têm que acontecer. Nós estamos dentro de um evento. Cara, a gente está dentro do evento e nós ainda não medimos isso a nível de igreja. A nível de igreja, a nível do que isso vai causar dentro das igrejas. A igreja de Cristo, ouça o que eu vou dizer, quem pode me ouvir, ouça. A igreja de Cristo vai sair muito forte. Eu tenho certeza disso. A igreja vai sair muito vigorosa. Porque ela vai vir estabelecida numa profecia, numa dinâmica para o crescimento e multiplicação dela. O crente que superar isto, não sei como vai ser, como vai haver a ausência, a perda de muitos. Eu acho que aqui muitos que estão vivendo uma vida de hipocrisia na igreja, no templo, vai sofrer danos e não vai conseguir nem sequer restaurar. E aqueles que estão frágeis hoje, mas têm fé, têm busca, mas estão frágeis, vão ser recuperados e ressarcidos nos seus valores. E aqueles que estão vivos serão cheios de unção para multiplicar o que vai faltar. Aleluia. Chamando Robalabachá. Aleluia. Eu creio nisso. Agora, hoje na igreja, quando a gente olha para a igreja, a gente vê um bando de hipócritas no altar, de oportunistas, homens oportunistas, tirando esse tempo para oportunizar uma profecia, para dizer que está ali, cara, toma vergonha no seu focinho, porque, pelo amor de Deus, é hora de glorificar o nome de Jesus, sair dessa pandemia pela misericórdia de Deus. Então, a igreja é um outro processo. Estava vendo aí pessoas também, falando aí de tanta coisa complicada. Eu não vou chamar ninguém de falso profeta nem nada. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente vê pessoas fazendo tanto absurdo dentro da igreja. Como você estava falando aí. Eu vendo aí uma reportagem sobre esse um pastor e está vendendo uma sementinha por R$1.000 para curar o coronavírus. O nosso evangelho vem de uma situação drástica e lamentável assim, de um povo, pastor Paulo, que não quer viver um cristianismo. Um povo que quer viver na boate na sexta, tomar a ceia no domingo, um povo que quer viver uma luxúria, viver uma vida em foco, igual você está dizendo, uma vida sem Deus, sem o Espírito Santo, um povo que não quer pagar preço para ter intimidade com Deus, um povo que muitas vezes não quer cobrança de maneira alguma, né? É aquele tipo de gente assim, Deus é só Deus, meu negócio é com Deus. Deus é o pai, é o pastor dele. Se o cara não obedece aquilo que Deus mandou, como que Deus é o pai dele, é o pastor dele, é o líder dele? Então, assim, a gente vê tantos absurdos dentro do corpo de Cristo. E eu vejo que esse momento não é um momento para primeirar, mas vai ser um momento para produzir uma verdadeira identidade. Porque aquela igreja da persecução, a primeira igreja, a igreja primitiva, é uma igreja que ela desembaraçou, que ela cresceu, era uma igreja que o povo se convertia, amadurecia,
se preparava para cumprir o propósito. E eu creio, plenamente, eu tenho falado isso, Deus me deu uma palavra bem no início, no primeiro culto e que nós transmitimos. Deus falou comigo a respeito que nós íamos sair de tudo isso com um vale de bênçãos. E eu tomei posse. É o vale de bênçãos de Josafá. Naquele vale, que é onde Josafá não deu conta de carregar os despojos junto com aquele povo. Né? Então, construiu-se o vale de bênçãos num momento difícil, num momento que os inimigos se levantaram. Como você disse, nós nunca vimos um inimigo na área. Eu não estou dizendo da saúde, não. O bicho mexeu com a saúde, mexeu com a economia, ainda não mexeu com a economia, vai mexer, né? Porque as causas vão vai ser absurdas, vai ser absurda. Todo dia, hoje, você já está vendo aqueles que defendiam isolamento, está dizendo que isolamento é a pior escolha que teve. Por quê? Porque a coisa vai tomar muitas proporções terríveis do mundo. E como você diz, relacionamento, né? O isolamento, as pessoas não tinham muitas vezes afinidade para se relacionar como casal, como pai, como filho. Esses dias eu tenho pregado aqui na igreja uma sequência de 7 semanas sobre comunhão. Eu tenho ensinado à igreja o que é comunhão. Porque o povo não sabe o que é comunhão. A igreja não sabe o que é comunhão. Essa palavra é uma palavra que é muito relapsa dentro do corpo, eu estou falando da igreja. E Deus falou comigo, fale o que é comunhão com a igreja. E eu estou falando, eu comecei falando sobre a comunhão, o que é comunhão, falei sobre a preciosa comunhão, que é a comunhão com Jesus, comecei a falar domingo passado sobre a comunhão da família, porque a família foi a primeira instituição de Deus, a família natural. E a comunhão, ela precisa se manifestar na família. Né, pastor Paulo? E muitas vezes não manifesta. É isso aí. Não, mas tá certo. Eu acho que é uma das profecias, sabe? Essa que a gente acabou de ler. Coisas espantosas está dentro disso aí, porque não existe nada mais, eu pelo menos não vi, não sei se verei. Uma coisa mais espantosa do que essa. Eu acho que o mais espantoso aqui será só a volta de Cristo, quando ele voltar e a pessoa ficar. Né? Então, o arrebatamento ele dá-se-á nas suas fases e os seus efeitos. Então, o efeito de quem vai é um, o efeito para quem vai é um, o efeito para quem fica é outro, o efeito para quem foi para o inferno é outro. Então, se o cara vai para o inferno, ele morre no mesmo dia e vai para o inferno, ele vai passar uma perrengue. Ele vai para o céu e está na boa. Ficou na terra, ele vai ficar mal. Agora, eu vejo aqui, por exemplo, Mateus, capítulo 24, versículo 12, quando ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o que a gente olha dentro da igreja, o que a gente olha na sociedade, nós temos 3 comunidades para a gente visualizar. A comunidade social, a humanidade geral, como essa comunidade se move. Os crimes hediondos, homens-bomba e etc., tudo é profecia da volta de Cristo. Em busca ou em nome de um Deus, ou em busca de um propósito, se mata, se destrói, as religiões se multiplicando pela face da terra e aplicando sua forma de fé. A segunda comunidade, eu chamo a comunidade social, a segunda eu chamo comunidade religiosa, que para nós cristãos é eclesiástica. Mas olha a comunidade religiosa, como ela está agindo, a religiosidade puxada de dentro da igreja para fora, trazida de fora para dentro da igreja. O mundo se autodestruindo pelos efeitos religiosos, suicídio em massa, como já aconteceu, homens-bombas explodindo em tudo pela religião. A terceira comunidade que eu vejo
é a comunidade de família. Então, essa comunidade de família, a gente olha hoje, tirou da igreja, irmão, está um bagaço. Os valores estão totalmente alterados. Quando a Bíblia fala que casaria o homem com a mulher e a gente vê homem casando com homem, mulher com mulher, legalizado no papel por direito civil, cara, isso é uma aberração, aonde vai haver a procriação. Aonde dois homens casados vai gerar filhos. E a palavra fecunda e multiplicar. Então, essa comunidade chamada família hoje, socialmente, é uma comunidade chamada destruída. Mas, aqui diz assim, por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Então, essas três comunidades estão muito aqui dentro. Social, religioso, religiosidade e família. Todas as três são muito exigentes. A sociedade exige muito da gente. A religião rebenta a gente. O religioso morre. Por isso que eu digo ser eclesiástico é Cristo. Comunidade de família, cara, dá um tempo. Suga até a tripa. Mas você vê que estão por aí se matando. Então, dentro da igreja, nós passamos por dificuldades. Como a semana passada, se não me engano, atrasado, falamos 3 gemidos. Gemido da igreja, gemido da humanidade, da natureza, gemido do Espírito Santo. Todo mundo geme. Então, pode falar, pode fechar o raciocínio. Eu acho que o coronavírus é por aí, sabe? Ele está atacando muito essas 3 áreas. Eu acho que a palavra mais propícia e mais cabível para esse tempo foi que o doutor Lucas falou, como médico, infectologista e clínico geral que ele era, ele pôde tirar do mundo científico a palavra epidemia, doenças epidêmicas, fome e coisas espantosas. Pastor Paulo, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra, semana que vem a gente volta, e vamos dar continuação desse negócio, e falando um pouco sobre a vida da igreja, né? Fim dos tempos da vida da igreja. Nós vamos desenvolver esse tema. Semana que vem nós fechamos a última do livro do Apocalipse. Então eu gostaria que o senhor deixasse para os nossos irmãos, amigos que têm nos acompanhado nas lives, o seguinte, eu vejo como se comportar em dias difíceis. Nós vemos que Jesus ele dormia ali na proa do bar. Nós vemos Jesus dizendo assim, olha, no mundo tereis muitas aflições, eu venci. O que o senhor deixaria para esses crentes, esse pastor, esse líder, esse irmão, essa pessoa que nos acompanha toda quarta-feira? Eu vejo, irmão, eu vejo muito assim, a Bíblia é muito viva, né? A Bíblia ela é fabulosa porque ela te leva por todos os caminhos que necessário é. Então, ela nos leva como Jesus dentro do barco ali, né, dormindo, num momento de crise tremenda. Então, a Bíblia ela vai sempre nos conduzir ao caminho mais seguro que a gente pode entrar e nos estabelecer de uma maneira que o inferno não prevaleceu, não prevalece, não prevalecerá. Isso é uma das coisas que eu acho mais importante à luz da Bíblia. O inferno não me venceu, o inferno não me vence e o inferno não me vencerá. Aleluia. Eu acho que dentro disso aqui fica uma palavra muito clara. E quando a gente olha aqui, por exemplo, né, a palavra de Deus, em Salmo 107, versículo 28, diz assim, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações.
fez cessar as tormentas, e as ondas se acalmaram. Se alegraram com a bonança, e assim os levou ao porto desejado. Então, há um porto que eu quero ancorar. Eu quero ancorar no porto saúde, no porto prosperidade, no porto bom relacionamento, que o vírus está destruindo. Então, clamaram ao Senhor, fez, olha só o verso 28, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Aleluia. E fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então os alegraram com a bonança, e assim os levou o Senhor ao porto desejado. Então, ao porto que Luiz Antônio quer ancorar sua base apostólica, sua base eclesiástica, sua base de família, sua base de ministério. Então, no clamor que a gente vai ao porto desejado. Amém. Eu Pastor deixo Paulo. Salmo 107, versículo 28, 29 e 30. Aleluia. Eu quero agradecer o senhor muito, né, por mais uma semana estarmos aqui juntos. Semana que vem nós voltamos de novo.